Hoje é 6 de maio de 2019, são 10 horas e 40 minutos, uma segunda-feira brava. Numa segunda-feira em que a Folha de São Paulo aparece forte, aparece abertamente contendo assuntos que são tergiversantes, são conflitantes. Por exemplo, uma entrevista de Camille Paglia: homofobia de hoje é resultado direto dos erros da esquerda. A psicóloga, a intelectual Camille Paglia, escritora americana, apoia a posição de Bolsonaro contra a ideologia de gênero e diz que o assunto serve apenas para fortalecer a direita. É a velha questão sobre o homossexualismo, sobre a homofobia, sobre a posição dos evangélicos no sentido de que a homofobia não é comportamento natural do ser humano e merece ser combatida ou até endireitada. É a posição do presidente da República, segundo essa entrevista dada à Folha de São Paulo, segunda-feira, 6 de maio de 2019, na página A14. Há, por exemplo, aqui uma indagação da reportagem intelectual norte-americana, que é muito combatida e hoje está no vão que serve à falsificação dos conflitos ideológicos modernos. Indaga a entrevistadora ou o entrevistador: o presidente Bolsonaro já afirmou: prefiro que um filho meu morra num acidente do que apareça com um bigodudo por aí. Isso não é homofóbico? Responde a entrevistada: sim, este caso claramente mostra hostilidade à homossexualidade. Responde o presidente: se eu ouvisse essa frase de qualquer pessoa, não apenas do líder do Brasil, diz a entrevistada, diria: essa pessoa demonstra uma ansiedade em relação à homossexualidade por causa de uma possível atração. É uma pessoa que vê a sexualidade como um campo de batalha em que se precisam suprimir certos impulsos. No Brasil e em outros lugares, os evangélicos, prossegue a entrevistada, condenam a homossexualidade dizendo que ela não é natural, baseando-se no mandamento bíblico: seja fecundo e se multiplique. Como se deve lidar com esse tipo de mentalidade, impondo leis ou tentando entender quais são as raízes psicológicas e culturais desse sentimento? Isso a entrevistada acentua, referindo-se à presidência da República. É uma forma de examinar tais peculiaridades. A entrevistada se confessa, afirma textualmente que é lésbica, o que, ao ver do cronista, não constitui um defeito, apenas uma opção. Diga-se, para que as coisas fiquem muito bem postas. Essa página A14 da Folha de São Paulo é uma entrevista quente, usufruindo abertamente uma posição que fica de vez em quando embaixo do tapete. Merece ser bem lida e bem debatida
a entrevista dessa intelectual norte-americana, que também é projeto ou é destinação de debates muito grandes, até nos meios universitários norte-americanos, sobre a homofobia, sim, a homossexualidade também, sobre os transgênicos, sobre as lésbicas, enfim, sobre aquilo que constitui hoje, de certa forma, um embate profundo que vem assumindo posição muito importante na contradição entre a direita e a esquerda, porque a esquerda tem aquilo que se chama de um dogma de assimilação dos transgênicos e dos homossexuais em geral, e a direita parte para um combate quase aberto correspondentemente a essa posição, que é uma posição progressista no Brasil. Essa entrevista deve ser lida com muito cuidado, e a opinião dessa intelectual Camille Paglia precisa ser muito pensada e também muito repensada. Fica posta a questão pelo escrivinhador nesta segunda-feira, já às 10h48, para que os versados no tema possam desenvolvê-la a contento. Ainda nesta segunda-feira, 6 de maio de 2019, na coluna social de Mônica Bergamo, aparece um sedimento de fotos extraídas de jantar de desagravo oferecido ao ministro Toffoli. Afirma-se que quem foi um dos responsáveis por essa coalizão no jantar oferecido ao ministro Toffoli foi o estimadíssimo companheiro Alberto Toron, criminalista excelso, pontificando no Foro Criminal de São Paulo e no Supremo Tribunal Federal. Aparece Toron aqui embaixo, sorrindo como sempre, ele é muito alegre. E o escriba deve afirmar abertamente também, para que se saiba, que teria ido a esse jantar, contribuindo, na medida do possível, para o desagravo ao ministro Toffoli, porque gosta do ministro. Gosta dele, simpatiza com o ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, como tem também um afeto espontâneo pelo ministro Gilmar Mendes, que aparece igualmente nas fotos postas por Mônica Bergamo, que sabe das coisas, coloca algumas expressões inocentes no segmento correspondente à Folha Ilustrada, mas não é tão inocente assim. Ives Gandra da Silva Martins é amigo deste cronista, que tem por ele um afeto abrangente lá dos tempos em que mais novos, mais jovens eram e já trabalhavam nesses aspectos políticos contraditórios, inclusive da Ordem dos Advogados do Brasil. Vê Ives Gandra abraçando Toffoli, não é posição moderna. Ives Gandra tem um posicionamento muito rígido e, se diria, um posicionamento não secreto, correspondentemente ao Supremo Tribunal Federal.
vale a pena examiná-lo, abraçando o ministro Toffoli. E o cronista diz que se e quando tivesse sido ao menos alertado de que esse jantar existiria, iria também dar um abraço afetivo no ministro Toffoli, porque, repete pela última vez, gosta dele e gosta também de Gilmar Mendes. Não foi ao jantar porque não soube. Não compareceu porque não alertado de que o jantar existiria. Então, o lugar à mesa humilde, reservado àqueles que vêm depois e que ficou aberto, não ficou aberto por ausência premeditada deste cronista, porque não soube. Tocante a Camille Paglia, que aparece a Folha A14 do jornal A Folha de São Paulo, que hoje sai mais forte que o Estadão, merece um exame acurado. A entrevistada é objeto de debates acirrados nos Estados Unidos e, quiçá, esse debate ou essa contradição há de tomar força aqui no Brasil, principalmente em função da posição que os evangélicos têm no país, guindados, obviamente, pela religiosidade do presidente Bolsonaro. O cronista não assume qualquer posicionamento respeitante ao tema, mesmo porque isso não pode ser posto num debate em 15 minutos de conversa sem muita profundidade, numa segunda-feira, 6 de maio de 2019, nesta crônica rápida e superficial. O resto é resto. Vamos ao trabalho e la nave va.